Ok, pessoal, então estamos começando, avisando a todos que esta aula está sendo gravada, né, e posteriormente será colocada, disponibilizada no Siga, como todas as outras, tá bom? Beleza, pessoal, então, por hipótese, né, eu acredito que vocês já tenham visto, ou deveriam ter visto, as duas aulas que eu postei, né, do professor Mauro Rodrigues da USP, acho que ele fala de câmbio, né, política fiscal, o efeito do câmbio na política fiscal, né? Então eu vou partir do pressuposto que vocês já viram e já entendem algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Como sempre, pode ser que hoje tenham mais perguntas, porque vai envolver câmbio, né? E câmbio às vezes dá uma enrolada na pessoa, né? Mas se, se tiver alguma questão aí, só parar, né? Liga o microfone e pede para parar, porque às vezes eu não vejo aqui no chat, né? Porque só vejo a minha apresentação. Muito bem. Então, começando aqui o capítulo 21, né? O estudo que nós vamos realizar agora, né, diz respeito a políticas monetárias e fiscais em economia aberta, né? Que nada mais é do que o chamado modelo ISLM-BP, tá? Por que ISLM-BP? ISLM-BP, tá? O IS e a LM, você já sabe do que se trata, né? A BP, que significa balanço de pagamentos, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é avaliar como é que o balanço de pagamentos ele vai ter uma relação, alguma interferência, né? Em termos, uma interferência, no caso, uma relação, né? Com o equilíbrio do mercado de bens, né? De investimento igual a poupança, e o equilíbrio do mercado monetário, tá? Já falo para vocês que em termos de LM não vai mudar nada, tá? A LM vai continuar sendo do jeito que ela é, não vai ter interferência, não vai ter nada de novo sobre ela. Agora a IS ela vai mudar. Então esse modelo aqui, né, do capítulo 21, vocês vão conhecer, vocês vão encontrar sobre ele na literatura, prova da PEC ou coisas do tipo, como modelo ISLM-BP, né, do balanço de pagamentos, ou modelo Mandel-Fleming, tá? Por que modelo Mandel-Fleming? Eu copiei a nota de rodapé do livro, coloquei aqui, né? O modelo recebeu esse nome dos seus primeiros proponentes, Robert Mandel e Marcus Fleming. Capital Mobility, Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, né? Então, mobilidade de capital, política de estabilização sob câmbio, taxas de câmbio flexíveis e fixas. Basicamente, né, é sobre isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir acerca, né, de políticas de estabilização monetária e fiscal, né, sob duas hipóteses. Uma, em que o câmbio ele pode ser fixo, né, ou seja, o governo ele diz, né, que o câmbio, que ele está fixando a taxa de câmbio em um determinado nível, e para isso ele vai ter que fazer, né, operações para manter essa fixação cambial, tá? Basicamente é o que aconteceu no Brasil entre 1994 no início de 94, durante alguns anos, depois mudou para bandas cambiais e até que 99, de 99, se não me engano, janeiro de 99 começou uma total flexibilização. Bom, o que significa o balanço de pagamentos? Né? O balanço de pagamentos nada mais é do que a parte contábil, né, que vai verificar a relação de entrada e saída de moeda estrangeira dentro de uma economia. Então, vocês viram lá na introdução à economia acerca das contas nacionais, né, as diferentes formas de se contabilizar um PIB,
pelo, pelo método do valor agregado, da, pelo método da demanda, pelo método dos fatores de produção, né? São esses três, se não me engano. É valor agregado, demanda e fatores de produção, pagamento dos fatores de produção, né? Espero que vocês tenham visto isso lá. E, para além disso, nós temos também a parte de contabilidade sobre a entrada e saída de capitais. Bom, aí nós temos duas grandes contas, tá? A se falar. Uma diz respeito ao saldo das transações, da conta corrente, tá? E o outro diz respeito da conta financeira ou conta capital. Antigamente era conta de capital e agora virou conta financeira. Tá? Para nós, a nomenclatura ela não tem muita importância aqui não, tá? Obviamente que se você for fazer um trabalho, alguma coisa do tipo, né, você tem que ficar esperto. Mas aqui eu quero mais a intuição. O saldo das transações e conta correntes, ele vai depender de dois tipos de saldos. O saldo da balança comercial e o saldo da balança de serviços. O saldo da balança comercial, ele é basicamente exportações que aqui nós vamos chamar de X. Nós vamos chamar de X. E essas exportações, ela vai depender da taxa de câmbio e da renda internacional e das importações. Que nós vamos chamar de Z. Eu espero que o livro esteja chamando de Z. Se não for, eu tenho que descobrir qual que é a letra. É Z mesmo. Nós vamos chamar de Z. Que vai depender também da taxa de câmbio e da renda interna, tá? Então, esse asterisco aqui vai servir para a gente falar que a renda é externa, a renda do resto do mundo, tá? E o Y sem nada é a nossa renda doméstica. Renda do Brasil, né? Ou renda do país que você está estudando. Renda doméstica. Tá? Bom, e aqui nós temos o nosso câmbio. Além disso, saldo da balança, saldo da balança de serviços, né? Eu não sei porque que eu botei um C aqui, era um S. De serviços, ele vai ter a mesma ideia da relação da balança comercial, porém, ele mede a entrada e saída de bens intangíveis ou serviços. Tá? Então, o que entra aqui nessa conta do saldo da balança de serviços? Tá? Tudo e qualquer coisa que você adquire ou vende para outro país que não seja um bem tangível. Aqui são bens tangíveis. O que é tangível? Uma coisa tangível. Uma coisa tangível é uma coisa que você pode pegar, né? Então, é um computador, é um celular, é um tablet, é um microzitor, um microchip, qualquer coisa que está ali você pega. Um bem intangível ou serviço são bens intangíveis, ou seja, você não toca, tá? Então, por exemplo, corte de cabelo é um serviço, você não toca o corte de cabelo, porém você também não exporta, não importa, né? Então, você não vai exportar nem importar um corte de cabelo, mas você pode importar ou exportar uma quantidade enorme de serviços intangíveis, né? Por exemplo, um serviço que eu fiz outro dia é um serviço de tradução. Tá? Serviço, tradução. Foi pago em dólar. Peguei real,
passei para dólar e paguei, tá? Outro, que o que mais pesa aqui na balança de serviços são a propriedade intelectual. Você quer produzir celular aqui no Brasil? Beleza, só que você tem que pagar a propriedade intelectual para quem desenvolveu o produto, tá? Essa daqui hoje é a principal fonte de entrada de renda aí para vários países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos levam grande fumo no saldo da balança comercial e tem um saldo de propriedade intelectual absurdamente alto, né? Provavelmente, quando vocês fizerem Economia Internacional com a Ludmilla, ela vai falar a respeito, tá? Acaba que, para fins pedagógicos, fica mais fácil você ficar falando de balança comercial, né? Exportação e importação, que é o, digamos assim, o mais comum aí para a gente, tá? Então, deixando um pouco de lado esse negócio de bem tangível e intangível, vamos concentrar aqui nas exportações e exportações. Nas exportações, você vai ter entrada de dólares. Então, você vai vender, você vai pegar aqui o seu produtinho, vai pegar lá soja, tá? Você vai exportar para algum país, vamos supor, para a China, tá? E você vai receber desse país, geralmente em dólar, certo? Então, vai entrar dólar. Só que quando chega aqui, para entrar aqui no Brasil, né, o cara que é o produtor aqui, tá? Ele não vai receber em dólar, ele vai receber em real. Tá bom? Então, ele vende soja para a China, vai exportar, né, vai sair aqui do navio, vai entrar dólar, vai chegar aqui no Bacen, e o Bacen vai pegar o dólar e vai te pagar em real. Tá? É proibido transacionar dentro do Brasil o dólar. Se você tiver, inclusive, costuma. Se você for declarar que você tem dólar, você tem que dizer de onde que saiu esse dólar. Uma série aí de questões relacionadas aí para quem guarda dólar. Você não pode ficar vendendo nada em dólar, comprando nada em dólar internamente. Tá? Você pode até guardar dólar sobre algumas circunstâncias. Tá bom? Então, o que acontece nessa relação entre troca de dólar para real? Essa troca de dólar para real se chama câmbio, que a gente vai chamar de teta. Tá? E o teta, o câmbio, nada mais é do que o preço. Você pode olhar esse preço, você assistiu a aula, você já sabe muito bem disso, né? Você pode olhar esse preço tanto em relação. Assistiu a aula do Mauro, né? Você pode olhar essa relação aqui de preço tanto em termos de reais em termos de dólar, como o contrário também, como dólares em termos de reais. Tá? Há países que vão olhar para essa relação em termos da sua moeda doméstica em relação à moeda estrangeira. Por exemplo, os Estados Unidos olham em relação à moeda deles, em relação à moeda estrangeira, tá? Tanto é que tem alguns livros, eu tenho até um deles aqui, o livro de Economia Monetária do Mishkin, né? Que na tradução eles se enrolaram e não mudaram para a forma como nós. Isso aqui tem um nome, tá? Não sei se é correta, método certo, incerto, alguma coisa do tipo assim. Agora não vou me lembrar, não, mas tem um nome. Acho que esse método aqui é o certo, esse aqui é o incerto, sei lá. Só que os Estados Unidos olham assim, tá? A gente não vai olhar assim, nós vamos olhar sempre assim. Tá bom? Então, o que essa relação aqui real-dólar significa? Então, vamos supor, se a relação real-dólar estiver R$2, vai ser R$2 em relação a $1.
Sempre é. Se o câmbio for R$2, então você sempre vai pensar que tem um dólar aqui embaixo, né? E tem aqui os reais em cima. Então, para cada $1, você precisa de R$2 para poder comprar. Se essa relação tiver em 6, né? Então, de novo. Para você comprar $1, você vai precisar de R$6. Tá bom? Então, o que acontece nessa história aqui? Ó? Para o produtor, para o cara que está vendendo externamente, quanto mais desvalorizado for o dólar, quanto mais desvalorizado for a moeda que ele está trabalhando, melhor para ele. Por quê? Porque o que ele vai vender para a China aqui de soja está fixado em dólar, né? Foi fixado lá no mercado, na Bolsa de Valores futuros lá, né? Internacional. Então vamos supor que a saca da soja, né? O cara está vendendo a. Vou jogar um valor aqui, tá? $50. Não sei não, tá? Chutei aqui. Vamos supor que ele vende a saca a $50. Se o câmbio for R$1, $1, ele vai receber, naturalmente, R$50 quando o Bacen repassar para ele em termos de reais. Agora, se essa relação aqui for 5, se o câmbio tiver 5, vocês já entenderam que ele vai receber R$250 por essa saca que ele vendeu. Tá? Então, por esse motivo, nós dizemos então que existe uma relação positiva, uma relação direta entre a desvalorização cambial, né? Quanto mais caro, quanto mais reais você precisa para poder comprar $1, né? O câmbio ele vai estar desvalorizado. Então, é isso, né? Então, a desvalorização, ou seja, quando o câmbio aumenta, né? Quando o câmbio aumenta, tá rolando uma desvalorização. Desvalorização de quem? Do real frente ao dólar. Ou então, você pode falar o contrário, está rolando uma valorização do dólar frente ao real. Só que como a gente trata sempre real sobre dólar, você vai falar uma desvalorização do real frente ao dólar. Você tem que dizer quem é que está desvalorizando. Você não pode só falar, assumir que está tendo uma desvalorização. Valorização e desvalorização de quem? Do real. Agora, o contrário vai acontecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Alguma pergunta, pessoal? Que eu vou falar, que eu vou apagar ali para poder falar das importações. É isso. Quanto mais desvalorizado for a moeda, mais você ganha com as exportações. Tranquilo até aí, pessoal? Ninguém se manifestou. Bom, então é isso, né? A desvalorização. Professor, Oi, pode falar. posso fazer uma pergunta? Claro. Em questão queria fazer com questão de inflação, nível de preço. Se eu me lembro bem, quando a gente tem uma moeda desvalorizada, isso altera o preço de importação, né? Que a importação seria mais cara. Eu vou falar disso agora. Isso, eu queria perguntar o contrário. Por exemplo, mesmo os nossos produtores, eles vendem com preço mais caro para o exterior, certo? Quando a nossa moeda está desvalorizada. Não. Ao vender... Eles não vendem com preço mais caro. Eles estão vendendo em dólar. Isso. E eles estão recebendo em real. Em relação real. Isso, por estar desvalorizado. Isso, eles estão recebendo mais real. Quando a gente passa isso para o mercado interno, isso também pode impactar no nível de preço? Porque é mais vantajoso para eles venderem a um preço mais alto, né? Receberem em dólar. Que eles vão... Depende de várias questões, tá?
realmente isso pode acontecer. Vamos supor, então, que seja um mercado extremamente aberto, como é o da soja, do trigo, das commodities, né? A tendência é você repassar internamente aquilo que você está ganhando internacionalmente, entendeu? Agora, pode ser que não seja um mercado tão aberto assim. Então, o preço internacional, ele não vai influenciar tanto o seu preço interno. Sim. Entendeu? Uhum. Mas Então, vai pode gerar depender. algum impacto. Pode. Pode gerar algum Entendi. impacto, sim. Obrigado, professor. Falou. Soja, por exemplo, é porque a gente consome pouca soja, né? Trigo, a gente não produz tanto, a gente importa a maioria. Arroz, a gente consome muito, a gente não exporta tanto arroz assim. Estava até importando uma época aí. E aí vai dependendo muito do. Agora, eu tenho até um paper escrito sobre isso, até produzi ele com uma orientanda minha aí, Fabrício. O efeito da desvalorização sobre o nível de preços. Assim, tem uma não linearidade muito grande. Na época que você está mais recessivo, o câmbio ele tem mais efeito de repasse sobre os preços. Na época que que a economia está expandindo mais, que você está no hiato do produto que a gente chama, né, que é você está com uma economia bem estimulada, né, com boa taxa de crescimento, a tendência é o câmbio não impactar tanto a inflação. Foi isso que a nossa pesquisa diz. Mas é um assunto que assim, o pessoal pesquisa bastante ainda, sabe? Não existe um negócio muito consensual, não. Mas a sua pergunta depende muito do mercado que o produto que você está querendo saber está inserido. Agora, no agregado, depende. Por exemplo, IPA tem uma baita influência do câmbio. IPCA, nem tanto, porque o IPA é de produtos ao atacado. Aí a influência cambial é mais forte. IPCA está mais ali no mercado, então já não é tanto assim. Bom, exportação é isso então, né? Então tem uma relação, à medida que o câmbio desvaloriza, eu acabo incentivando as exportações. Agora, do lado das importações, vai acontecer o efeito contrário, né? Ah, eu esqueci de comentar aqui também, né? Outra variável importante é da renda externa, né? Se a renda externa está aumentando, a tendência natural é você vender mais para o exterior, tá? Por um motivo simples, está todo mundo no mundo ficando mais rico, né? À medida que o pessoal vai comprando mais, você vai acabar vendendo mais, exportando mais. Bom, do lado das importações, se vocês entenderam como é que funcionam as exportações, vocês vão entender que as exportações vão ter uma relação negativa, né? Por quê? Suponha que, no primeiro momento, o câmbio seja de 1 para 1. Então, você compra lá qualquer produto internacional, compra um livro, por exemplo, né? Aí o livro lá custa $10. Nem atrás, é na frente, né, economista? Que vergonha, né? O livro lá custa $10 e você vai lá e, na hora que você vai comprar internamente, você vai pagar R$ 10. Tá bom? Agora, vamos supor que o câmbio desvaloriza. Vamos lá, vamos de novo. Vai para 5, tá? Então, agora você precisa de R$ 5 para poder comprar $1. Então, a taxa de câmbio, então, agora é 5. Então, esse mesmo livro, se ele custa $10, né, quando você importar ele, você vai pagar R$ 50 por ele. Tá? Nem vou escrever aqui. Então, o que acontece? À medida que o câmbio vai desvalorizando, a tendência é você comprando menos produtos importados e comprando mais produtos domésticos, produtos feitos aqui dentro, né? Porque o produto importado vai ficando cada vez mais caro.
Claro que isso depende da sua capacidade de produção, né? Um exemplo clássico aí é o trigo. O trigo, o Paraná produz ali, mas a grande parte é importada da Argentina, está em dólar. Então desvalorizou o câmbio, né? Esse trem acaba repassando aí para o preço dos bens que a gente consome aí, né? Pão, né? De acordo aí com a capacidade de repasse de custo aí das padarias aí, tá? É óbvio, para quem compra 1 quilo de trigo uma vez a cada 15 dias, não vê tanto, né? Mas para o cara que produz aí bastante, né? Qualquer 10% aí é 10% a mais no pão, né? Então esse negócio vai acumulando e vai inflacionando a economia. E, por sua vez, a renda interna também tem uma relação positiva com as importações, né? À medida que o pessoal aqui dentro vai ficando mais rico, a tendência é você comprar mais produtos importados. Está todo mundo pobre, ninguém vai ficar comprando celular e computador de última geração. À medida que o pessoal internamente vai ganhando mais grana, né? O pessoal vai querendo comprar aí celulares melhores, tal, e daí então tem essa relação direta entre com a renda doméstica com o nível de importações. Tá bom? Bom, do lado aqui então das do balanço de pagamentos, o que que você vai ter? Então, vou fazer aqui no cantinho, né? Você vai ter então esse saldo aqui das transações de conta corrente, né? Que vai ter entradas positivas e entradas negativas. Entradas positivas quando você exporta muito, e entradas saídas, né? Então, esse positivo aqui é referente a dólares, e a saída aqui é referente a dólares também. Então, está exportando muito, está entrando dólares para o Banco Central. Está importando muito, está saindo dólares, né? Você está pagando aí os produtos que você está importando. Beleza. Então, vai ter aqui ou positivo ou negativo. Se for positivo, está entrando dólar. Se for negativo, está saindo dólar. E aí, o que acontece desse positivo e negativo? Você tem aqui a conta financeira. A conta financeira, né? Ela basicamente vai estar marcando o quê? Vai estar marcando entrada e saída de capitais. Tá? Essa entrada e saída de capitais, na verdade, ela está mais relacionada aqui como o próprio nome diz, né, conta financeira, com a parte de finanças. E aí esse dólar que está entrando e saindo, ele está procurando o quê? Ele está procurando várias coisas. Está procurando títulos, está procurando ações. Olha lá, títulos e ações. Então, títulos aqui, a gente tem os títulos públicos, nós temos as debêntures, né, que são os títulos emitidos pelas empresas privadas. Você tem as ações aqui que estão na bolsa, né, que você tem uma grande participação estrangeira nas ações brasileiras. Mas focando principalmente no que dá mais entrada e saída de capital aqui, a gente tem a nossa taxa de juros, tá? Por que essa taxa de juros ela vai ser importante? Porque ela é livre de risco. Então, o que o cara vai fazer? Ele vai pegar esse dólar, o cara vai pegar esse dólar, vai trocar por real, né? Vai ganhar os juros dele, ou qualquer outra, ou fazer um investimento estrangeiro direto, que é um investimento de capital físico, né? Ou seja, vai fazer um investimento, vai ampliar uma empresa aqui, criar uma empresa nova, mas esses capitais, eles são relativamente menores do que esse que a gente está analisando, né? Então, ele vai trocar o dólar para o real, né? Por meio da taxa de câmbio, vai ganhar os juros dele, e depois de um determinado tempo que ele quiser ficar, ele vai voltar de novo para o dólar, mais uma vez aqui, passando, né, dessa vez o real
para dólar. Vou fazer assim que é melhor. Tenta de novo. Então, o que acontece? Isso aqui pode ter mais ou menos risco aqui, dependendo da forma como o cara está se alinhando aí com as políticas monetárias do Banco Central, tá? Pode ser que o Banco Central ele venda swaps, né? Que é um mecanismo aí que o Banco Central utiliza para reduzir a volatilidade do câmbio. Pode ser que esse cara ele compre uma, eu falei swap, né? Mas tem outro instrumento financeiro aí. Não é a opção que eu estou pensando, não. É outra opção. É outro instrumento financeiro que agora está mercado futuro, né? Mercado futuro faz um hedge, tá? No mercado futuro, ele vai fazer um hedge, ele vai lá e faz o seguinte, ele combina com uma instituição financeira, né? Que ele vai receber uma determinada quantidade de dólar aqui quando ele sai da economia brasileira, que é a mesma de quando que ele entrou. Então, assim, aqui tem um mundo de coisas aqui dentro, né, que o sujeito pode fazer para poder se proteger dessas volatilidades cambiais aqui, tá? Mas o fato é o quê? O fato é que você tem entrada e tem saída dessa conta financeira, certo? E aí o que acontece? Quando a taxa de juros é relativamente alta, a tendência é entrar mais dólares nessa conta financeira para aproveitar aqui esses juros, né, que o governo brasileiro está pagando. E a tendência é quando essa taxa de juros cai, você tem uma saída de dólares, tá? Que mais uma vez vai depender aqui, né? À medida que o real está diminuindo, né? A tendência é você sair, né? Da compra desses títulos. Tudo isso, a relação entre entrada e saída vai depender do taxa de juros internacional, né? Que é a taxa que o Fed paga de títulos públicos. Então, o que acontece? Quando o Fed ele aumenta a taxa de juros dele, né? Por algum motivo qualquer, a tendência é sempre você ter alguma fuga de capitais de economias em desenvolvimento, como é a nossa. Tá? E isso, como aconteceu na década de 80, né, costuma dar uma quebrada boa aí nas economias. Bom, o que vai acontecer na nossa balança de pagamentos ali? Tá? Então, aqui na conta financeira, você vai ter a mesma situação, entrada ou saída. A tendência, né? A tendência é que você tenha um equilíbrio no balanço de pagamentos, em que o balanço de pagamentos ele vai tender a ser zero, tá? A tendência. Por quê? Porque se você está acumulando reservas cambiais por meio aqui do saldo das transações e conta corrente, né? Então o câmbio aqui vai ser real dólar. Se você está tendo entrada de dólares dentro da sua economia, a tendência, então, é que essa entrada de dólares, ela valorize o seu câmbio, tá? E quando valoriza o câmbio, então, assim, você está entrando muito dólar, né? Por exemplo, que pela conta financeira, vai entrar muito dólar, você vai ter uma valorização cambial, porque o câmbio aqui está diminuindo, e a tendência são as exportações diminuírem, né? E as importações aumentarem. Tá? E isso daqui vai acontecer, a tendência disso daqui acontecer é até o momento que o balanço de pagamentos ele tenda a zero. Tá certo? Se não tende a zero, o que acontece? Se o balanço de pagamentos ele está positivo, você está acumulando reservas cambiais. Se o balanço de pagamentos
está negativo, você está acumulando, você está perdendo reservas cambiais. Está queimando o dólar. Aqui você está acumulando o dólar. Tá? Então, hoje o Brasil, especificamente por conta do período de alta das commodities internacionais, ali entre 2004 e 2014, o Brasil acumulou uma baita reserva, eu estou chamando reserva C, nem sei por que eu falei isso, reserva internacional. Só falei comercial, manda internar que tá ruim, tá? RI, reserva internacional, não é reserva comercial. Espero que não tenha falado uma bobagem dessa. Reserva internacional. Então, nesse período de 2004 2014, né, você teve um grande acúmulo de reservas internacionais. Tá? Você manteve aqui a taxa de juros alta, né? Estava entrando câmbio para caramba, tanto aqui como aqui. Esse daqui ele é mais volátil, ele entra e sai, tá? Que é uma beleza, mas esse daqui entra e fica. Quando você tem um período grande aí de exportações maiores do que as importações. E aí você acaba acumulando reservas internacionais. Agora, quando você está no período aí de que você não está conseguindo exportar muito e, enfim, a sua economia está quebrando e isso aqui já aconteceu várias vezes, né? O câmbio começa a desvalorizar, enfim, o seu balanço de pagamentos entra em colapso, que acontecia muito na década de 80 até início de 90, perdão, até 2002 acontecia, né? E todas as vezes que o balanço de pagamentos começava a ficar muito negativo e ia zerando as reservas, né? Vocês vão ouvir falar isso bastante economia brasileira. A economia brasileira recorria ao FMI, que emprestava dólares, porque senão o Brasil não tinha como exportar e importar, né? Principalmente importar, naturalmente. Né? Aí o FMI vem cá, emprestava dólares. O pessoal de economia brasileira vai adorar discutir isso com vocês. Impõe um monte de condições aí. Tem que reduzir o déficit público para poder diminuir a taxa, diminuir a inflação, e isso, aquilo. Isso aí na época do Fernando Henrique Cardoso era clássico, né? O FMI vem aqui e impõe um monte de... Vocês vão ter que arrumar a casa, vão ter que fazer isso, aquilo. Reduz o déficit público, privatiza a empresa pública que está dando prejuízo, e por aí vai, senão a gente não empresta, né? Porque são credores internacionais e o FMI é que garantia esses credores internacionais. Então, se o Brasil não pagasse, o FMI tinha que pagar, porque os credores, pelos credores, eles não iam emprestar, né? Essa bagunça toda aí é a economia brasileira 2. Tá bom, pessoal, esse é o grande estereótipo do balanço de pagamentos. O que o modelo ISLM-BP vai fazer? Ele vai pegar e vai jogar isso tudo no mesmo gráfico. E aí a gente vai analisar o que vai acontecendo em diferentes momentos a partir do que você tem ali em termos de variáveis, tá? Alguma questão, pessoal? Esse meu quadro bonito aí. Tranquilo? Tudo ok, que bom. Então tá, pessoal. Bom, nós temos aqui então então a gente vai começar a nossa análise aqui pela curva IS, tá? Isso daqui era o modelo ISLM, tá? Vai acompanhando aí no teu livro, 21.1 e 21.2, modelo ISLM. Já falei com vocês, considerando o nível de preços aqui, que o nível de preços não muda, né? Ele tirou o P daqui e continuou só com essas duas relações aqui. Isso aqui é de uma economia fechada. Quando você vai para a curva IS, tá? Você vai entrar, então, essas duas informações aqui, ó. Poupança
e importação. Poupança que depende positivamente de teta e positivamente da renda internacional, e importação que depende negativamente do câmbio e positivamente da renda interna. Tá? E aí, então, você vai encontrar uma nova forma aqui de equilíbrio entre a relação aqui da poupança mais os impostos, né? E aqui o investimento mais gasto público mais exportação e importação, tá? Então, essa daqui é a minha poupança total da minha economia, né? Digamos assim, esses aqui são os fatores, né, que vão possibilitar mesmo a poupança, né? Por quê? Porque se você tem poupança, você tem a poupança vai financiar o investimento, os tributos vão financiar os gastos. Então, se você tem poupança menos investimento, né? Se isso daqui for positivo, significa que o setor privado está acumulando poupança, correto? Se for negativo, significa que ele está tomando poupança emprestada de alguém, né? A mesma coisa para o governo. Se o governo ele tem tributos menos gastos, se for positivo, significa que o governo está acumulando, que a poupança pública, né, está sendo positiva. Se for negativa, ele vai ter que tomar emprestada de alguém. Se ele está em déficit, né? Ou do setor privado ou do setor externo. E da mesma forma, nós temos aqui as exportações menos importações, que não deixa de ser uma poupança, só que agora vai ser uma poupança externa. Se você está exportando mais do que você está importando, né? Se você exporta mais, você tem uma poupança externa positiva. Agora, se você está importando mais do que exportando, você tem uma poupança externa negativa. E aí você vai ter que tomar emprestado de algum lugar. De onde é que você vai tomar emprestado? Aqui da sua conta financeira. Aqui da sua conta financeira. Você vai ter que tomar dinheiro emprestado. E aí você vai ter que aumentar a taxa de juros ou fazer alguma coisa aí. Ou então você vai ter que queimar a reserva cambial. Tá? Você vai lá e queima a reserva cambial. Então, numa economia, você tem normalmente 3 poupanças: a poupança privada, a poupança pública e a poupança externa, que vão dar para você a poupança total de uma economia. Tá? De novo, se você poupa mais do que você importa, nossa senhora, você poupa mais do que você investe, você tem uma poupança privada positiva. Se você tributa mais do que você gasta, você tem uma poupança pública, a poupança do governo positiva. Se você exporta mais do que você importa, você tem uma poupança externa positiva. Isso vai fazer necessariamente que sua poupança total seja positiva. E aí, se a sua poupança total for positiva, o que você faz? Você vai emprestar para o resto do mundo. O resto do mundo, você vai emprestar o seu dinheiro. Tá bom? Agora, se isso daqui for negativo, positivo, negativo, aí vai depender, então, da combinação. Você pode ter isso aqui tanto positivo como negativo. Positivo, você empresta para o resto do mundo. Negativo, você vai tomar emprestado o resto do mundo ou vai queimar reserva, queimar reserva internacional para poder resolver isso. Tá? Bem, então, o que acontece? Isso daqui vai ser o teu equilíbrio final. Poupança, que depende do Y, que a gente conhece, o tributo, que é autônomo, a importação, que vai ser que vai depender da renda interna e do câmbio, o gasto, o investimento, que depende do R, o G, que é autônomo, e as exportações, que dependem
né, da renda externa e do teto. Ah, professor, por que ele não colocou a exportação aqui e a importação aqui? É basicamente por uma questão de sinal, né? Porque na hora que ele coloca o Z aqui no lado direito, como o Z é negativo, ele fica positivo. Então você ficou com positivo aqui e positivo do lado de cá, mas não tem uma relação. Isso aqui é poupança, isso daqui é o investimento. Não, é simplesmente você relaciona cada variável com cada variável aqui e chega no entendimento. Tá? Então, o que vai mudar aqui é que a IS agora vai ganhar este componente, esses dois componentes aqui, tá? A exportação e a importação. Qual que vai ser o impacto do câmbio, né? Ou da renda externa? A gente vai analisar depois no modelo ISLM. Bom, além das, então, eu falei, né? A curva IS, ela entra agora com a exportação menos a importação. LM não muda, continua na mesma. E nós vamos ganhar uma curva nova aqui, que é a curva do balanço de pagamentos, que é essa daqui. Que é a BP. E a BP, ela tende ao equilíbrio, tende a permanecer em equilíbrio, tá? Sobretudo se o câmbio ele for flexível, tá bom? Então, conforme eu expliquei para vocês, a exportação depende positivamente da renda externa, depende positivamente do câmbio, depende positivamente da renda interna, depende negativamente do câmbio. O fluxo de pagamentos depende positivamente da nossa taxa de juros e depende negativamente dos juros internacionais, que tem um X aqui. Então, se o nosso juros aumenta, entra dólar. Se o juros internacional aumenta, sai dólar. Tá? E aí essa tendência aqui do balanço de pagamento ficar em equilíbrio, né, é o que vai marcar a curva BP. Tá? Então, pontos da curva BP, eles são pontos em que, está aqui a curva BP, em que você tem um equilíbrio aqui entre o saldo das transações correntes, aqui, ó, entre o saldo das transações de conta corrente e a conta financeira. Tá? Se um está positivo, o outro vai estar negativo, porque você vai emprestar dinheiro para o resto do mundo. Se esse cara aqui está negativo, esse cara aqui vai ficar positivo, porque você vai pegar dinheiro emprestado, né? Ou então vai ficar queimar reserva internacional até dizer chega. Tá? Então, se esse cara aqui ele é positivo, esse cara tem que ser negativo para esse cara equilibrar. Se esse cara é negativo, eu estou importando mais que exportando, esse cara vai ser positivo para poder equilibrar meu balanço de pagamentos, tá? E ele permanecer zero. Por esse motivo, a curva BP ela vai ter uma inclinação positiva. Tem aqui a taxa de juros, tenho aqui a renda, tá? E minha curva BP sempre é o ponto de equilíbrio do balanço de pagamentos. E aí, por que a inclinação dela é positiva? Porque à medida que a minha renda está subindo, à medida que a minha renda está subindo, o que está acontecendo com as minhas importações? Elas estão o quê? Aumentando ou diminuindo? Minha renda está subindo, eu vou fazer o quê? Importar mais ou menos? Estou ficando mais rico. Importar mais. Importar mais. Quando eu importo mais, o que está acontecendo com o câmbio? O que está acontecendo com o dólar? Câmbio não, dólar. Tá? Saindo dólar. Saindo. Para essa curva aqui permanecer em equilíbrio, o que vai ter que acontecer com a minha taxa de juros? Vai ter que aumentar junto.
Então, o Y está aumentando, o R tem que aumentar na mesma proporção para que o meu balanço de pagamentos permaneça em equilíbrio. Tá? Se isso acontece, o câmbio nem precisa mudar. Eu posso permanecer com o câmbio estável. Porém, isso aqui essa relação tem que acontecer. À medida que minha renda interna está aumentando, os juros têm que aumentar junto, acompanhando, né, para poder, digamos assim, esterilizar essa saída de dólares por conta da importação por meio da entrada aqui de dólares por meio da conta financeira. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é péssimo, né? Porque é um capital especulativo e tal. Nada. Agora, na época aí que a gente fazia a graduação, você vê isso aí acontecendo diariamente, né? O governo Fernando Henrique queimou a reserva internacional tudo para poder fazer o plano real, não tinha mesmo o que fazer. E graças ao período lá de preço de commodity, a gente refez e hoje em dia tem 35% de reserva internacional, né? O pessoal tá doido para mexer nela aí, né? Vira mexe, tem um político que fala que a gente tem reserva internacional demais. Parece que não estudou economia direito para falar uma coisa dessa, né? Mas tá bom. Então tá bom, pessoal. Então, o que acontece se você está em pontos sobre a curva do balanço de pagamentos? Vamos supor que você está neste ponto aqui, ó. Então, veja bem, se você está em pontos sobre a curva do balanço de pagamentos, você está num ponto em que a taxa de juros que equilibraria o balanço de pagamentos está muito alta, então a tendência dela seria cair, ou que a renda está num ponto em que equilibraria o balanço de pagamentos, né? Está num ponto muito baixo. Tá? Então, pontos acima da curva BP vão refletir o quê? Superávit no balanço de pagamentos ou déficit no balanço de pagamentos? O que vocês acham? Presumo que déficit. Déficit. Por que déficit? Não, peraí, porque se você tem a taxa de juros da renda baixa, naturalmente você está importando menos. Isso. E a taxa Então, de talvez... juros muito alta está entrando capital demais. Então, presumo que superávit? Perfeito. Superávit. Então, aqui você está com superávit no balanço de pagamentos. Para esse superávit parar de acontecer, ou você vai ter que aumentar a renda, que é aumentando a renda até chegar aqui, você vai importar mais a essa dada taxa de juros, ou então você vai ter que diminuir a sua taxa de juros, tá? De modo que você vai reduzir a entrada do fluxo de capital. E se você está aqui no ponto embaixo, vai acontecer o contrário, né? Ou você tem que aumentar a sua taxa de juros para poder chegar aqui no equilíbrio do balanço de pagamentos, ou você vai ter que diminuir a sua renda para poder reduzir a importação. Então, nesse caso, você tem o balanço de pagamentos negativo, tá? Ou aumenta os juros para poder entrar mais capital, para poder esterilizar, né, essa saída de capital que você tem aqui de dólar, para você encontrar o BP igual a zero, ou alguma coisa que diminua a sua renda, né, de modo que você passe a importar menos, né? E aí você vai encontrar BP zero de novo. Então, pontos acima da BP, positivo, né? Você está acumulando reservas internacionais. Pontos abaixo da BP, déficit. Você está perdendo, você está queimando reservas internacionais. Tá bom? Beleza. Então, vamos continuar analisando a IS aqui. A IS, ela não vai mudar, não vai mudar o formato dela, tá? Então, eu tenho aqui a entrada da exportação menos a importação.
o consumo continua sendo o mesmo, o investimento aqui ele não está botando a variável de juros negativo aqui, também não vai fazer falta, né? A gente pode entrar com ela depois. Gastos autônomos, a exportação e a importação Z, ele está substituindo por esse menos U, menos VY, né? Esse sinal de menos, porque importação entra sempre como valor negativo nas contas nacionais, né? Por quê? Porque se você coloca a importação com valor positivo, ou não coloca, você vai ter dupla contagem, né? Não sei se vocês sabem isso. O Mauro também, nas aulas dele lá da USP, ele fala a respeito. Você está importando um bem, você está aumentando o consumo desse bem ao mesmo tempo. Então, ele está aumentando a importação, aumentando o consumo, na mesma proporção. Então, quando você faz um menos o outro, o PIB não muda. Tá? Aumentou a importação, aumentou o consumo, aumentou o consumo porque você está consumindo importado. Então, consumi 10. Importei 10. Consumi esses 10, 10 menos 10, não muda o produto interno. Tá? Então tá, negativo. E aí, o que você vai fazer? Você vai passar aqui para o lado esquerdo essa relação aqui, V vezes Y, né? Porque por hipótese, à medida que a renda aumenta, você importa mais. Então está aqui. E você passa dividindo. Então você tem aqui o multiplicador que você já conhece da primeira prova, que é o multiplicador dos gastos autônomos, e tem esse cara aqui agora, que é o coeficiente de importação. Então você repare o que acontece, o que esse cara aqui faz? Ele diminui, né? Naturalmente, como ele entra positivo, né? À medida que ele aumenta, o multiplicador dos gastos autônomos todos vai diminuir. Então, o papel dele é meio assim, né? Que dá uma reduzida aqui nos multiplicadores dos gastos autônomos. Se menos B for igual a V, por exemplo, ou seja, quando a renda aumenta, aquilo que eu estou consumindo é exatamente aquilo que eu estou importando, você não tem efeito multiplicador nenhum sobre Y, né? Isso aqui vai virar esse cara igual a esse, vai cortar, né? E aí não tem o efeito aí do multiplicador dos gastos autônomos keynesianos, correto? Então, o papel da importação é meio que esse, né? Ele dá uma reduzida na inclinação aqui do Y, tá? É isso. Professor, o U seria o que mesmo? O U seria o investimento. Boa pergunta. O U seria o investimento autônomo. Opa, investimento. Importação autônoma. Aquela importação que acontece que não está relacionada com Y, tá? Aquela importação que vai aumentar ou diminuir sem ter uma relação direta com Y. Tudo que não depende do Y a gente chama de autônomo. Tá bom? Ok. Beleza. Então, em termos de IS, não mudou nada, né? Aí a inclinação negativa da IS não está aqui porque isso aqui não está no capítulo 21. Isso aqui eu peguei lá do capítulo 3, eu acho. Aqui eu botei aqui, ó. Página 142 do livro, 120 do PDF. Tá lá no capítulo 3 ou 4, não sei. Bem no início do livro. Eu não sei porque aqui ele não discutiu. O autor do livro perdeu o fôlego, né? Para discutir essas questões matemáticas. Mas está bem simples, né? E aí a gente lembra que aqui o investimento ele pode ser dividido numa parte autônoma, né? Menos aqui a parte da taxa de juros, que vai dar a inclinação da IS. A gente já brincou bastante aí, né? Tá bom? Bom, então tá bom. Então a IS não muda, só vai afetar aqui a inclinação da curva IS. A curva BP eu já falei para vocês, né? O que acontece. E aí o que nos falta aqui discutir é em termos de deslocamentos, né? O que vai gerar os deslocamentos aqui? Então, os deslocamentos nas curvas, eles basicamente vão ter três motivos.
ou câmbio, ou renda externa, ou juros externos, tá? Então, esses 3 motivos aqui vão ter o papel de deslocamento. Por que que eles vão deslocar? Porque eles vão entrar no nosso modelo, aqui, ó. Eles vão entrar no nosso modelo, mas eles não estão no nosso gráfico. Então, qualquer variável aqui que não está no nosso gráfico e muda, sendo que as outras não mudam, causa que o deslocamento na curva. Tá? Então, a renda externa está dada aqui, não está aqui no nosso modelo. O câmbio, o Y está, o R está, câmbio aqui de novo, e o juros internacional também está aqui e não está aqui no nosso modelo. Então, o que nós temos a princípio aqui que analisar, tá? Qual que é o efeito que o câmbio, renda externa e o juros externo pode ter? Então, câmbio, primeiro. Em geral, por hipótese, a curva BP ela é menos inclinada que a curva LM. No meio do caminho a gente vai falar sobre isso. Às vezes a gente muda a inclinação aqui, mas quando não fala nada é sempre LM, depois BP. Então tem a LM aqui, a BP e a IS. Tá bom. Supõe então que o câmbio se desvalorize, tá? O câmbio se desvalorizou. O que acontece quando o câmbio desvaloriza? Do lado da IS, eu sei que as exportações diminuem e as exportações aumentam. Isso vai levar a um aumento da renda. O que acontece do lado do fluxo de capital? Do lado da BP, né? Perdão, fluxo de capital não, do lado da BP. A BP é exportação menos importação, mais fluxo de capital internacional, tem que ser igual a zero. O que eu sei que acontece? A mesma coisa, né? A exportação aumenta, a importação diminui e o fluxo permanece constante porque eu não estou mexendo na taxa de juros nesse momento. Vamos jogar isso para o gráfico? Então, se a renda está aumentando com a desvalorização cambial, o que nós vamos fazer basicamente é deslocar a IS para a direita. E o que vai acontecer com o balanço de pagamentos? Se eu não fizer nada e continuar aqui, o que está acontecendo? Né? Eu vi que a exportação ela aumentou e a importação diminuiu, então naturalmente o que vai acontecer é que o meu BP vai ficar positivo ou negativo? Mais exportação, menos importação, fluxo de capital constante. Vai dar o quê? Positivo, né, pessoal? Positivo. Então, aqui eu estou em quê? Positivo, né? Do lado que eu estou aqui, positivo. Para poder esse fluxo aqui de pagamentos, perdão, para essa conta do balanço de capital permanecer em equilíbrio, né? Vai acontecer um deslocamento da BP também para a
Para frente ou para trás? Aqui onde que eu estou é positivo. Então, o câmbio aumentou. O câmbio aumentou, está entrando dólar, está saindo, está entrando capital, né? O câmbio desvalorizou, estou exportando mais, importando menos. O que vai acontecer com a minha conta do balanço de pagamento? Está positivo. Como é que eu entro em equilíbrio novamente? Vai deslocar para trás. Vai deslocar para trás. Por que vai deslocar para trás? Da taxa de juros. Justamente isso, né? Vai acontecer aqui, então, um efeito em termos do aumento da taxa de juros, que vai aumentar ainda o fluxo de pagamento, que vai aumentar o fluxo de capital. Tá estranho isso, né? E, ao mesmo tempo, você tem um crescimento da renda aqui, que está diminuindo as exportações e aumentando as importações. E aí você chega aqui no novo equilíbrio. Vamos dar uma lida no livro para a gente ver se a gente falou alguma besteira. João, você levantou a mão sem querer? Não, professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. No cenário que o senhor apresentou para a gente ali no gráfico, como a balança comercial estava positiva, né? Estávamos exportando mais. Um aumento na taxa de juros não acarretaria mais entrada de dólar? Carretaria, mas ao mesmo tempo você está tendo aumento da renda, né? Que está aumentando mais a importação. Ah, sim. É Vou dar uma compensatório. lidinha no Freud e vamos ver como é que fica a sua dúvida. Ó, a curva BP tem inclinação positiva, como é mostrado na figura. Quando o nível de renda sobe, a demanda por importações aumenta, mas não a demanda por exportações. Você não vai vender mais para o exterior. Para manter o equilíbrio do balanço de pagamentos, a entrada de capitais precisa aumentar, o que acontecerá se a taxa de juros for mais alta. Por isso que a inclinação é positiva. Agora consideremos os fatores que irão deslocar a curva BP. O aumento em θ, que é o câmbio, deslocará a curva horizontalmente para a direita. Então a gente deslocou errado, né? Para um dado nível da taxa de juros, que determina o fluxo de capitais, uma taxa de câmbio mais alta exigirá um nível mais alto de renda para equilibrar o balanço de pagamentos. Isso acontece porque a taxa de câmbio mais alta incentiva as exportações e desestimula as importações. Assim, o nível de mais alto de renda que estimula a demanda por importações é necessário para o equilíbrio do balanço de pagamentos. De forma similar, um aumento exógeno da demanda por exportações devido... Bom, então aqui algo não saiu do jeito que a gente queria, né? Porque a gente deslocou a IS para a direita, né? Aí a gente viu esse encontro aqui da IS com a LM e falou, beleza, né? É só deslocar a BP para trás que vai dar tudo certo. Então, tá errado isso aqui. A desvalorização cambial, ela exige que você tenha um aumento de renda, desloque a BP para a direita, não para a esquerda. Então, o câmbio desvalorizou, deslocamento da BP para a direita. Por quê? Porque como agora você está numa situação em que você está com um superávit no balanço de pagamentos, então nesse ponto aqui você precisa ou aumentar a renda para poder diminuir as importações, ou diminuir a taxa de juros para poder reduzir a entrada de capital externo.
Então, não faz sentido pensar em deslocamento para a esquerda. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí onde que o gráfico está indicando aí para a gente mudar, né? Bom, isso daqui é para o caso da desvalorização cambial, né? Deslocamento para a direita. Agora, se for uma valorização cambial, então você vai ter o efeito contrário. Você vai ter deslocamentos aqui para a esquerda. Por quê? Porque agora você está numa zona de déficit, e aí você tem que ou diminuir a renda para poder importar menos, ou aumentar a taxa de juros para entrar mais dinheiro. Tá? Caso eu fiz errado aqui, teria que ser em cima do gráfico, né? Ou você diminui a renda, ou você aumenta a taxa de juros, tá? Caso aqui de uma valorização cambial, porque com a valorização cambial você exporta menos e importa mais, e o fluxo continua constante. Por isso que você tem essas duas pressões aqui, ou de diminuir a renda, ou aumentar a taxa de juros. Beleza. O que acontece, então, com a mudança da renda externa? Você está aqui no BP igual a zero, taxa de juros e renda. Supõe, então, que a renda internacional ela aumentou. Então, aqui, ó, BP, né? Essa renda internacional está aumentando, o câmbio não está aumentando, o Z está constante, e o fluxo aqui de capital também está constante. Então, a única coisa que aumentou foi a entrada de dólares, né? Porque as exportações são maiores. Então, essa curva agora aqui virou um superávit. Então, ela deixou de ser igual a zero e virou positivo. Então, o que vai ter que acontecer? Quem me diz aí? Está entrando dólar demais. Deslocamento da BT para a direita ou para a esquerda? É a mesma lógica anterior. Se está entrando dólar demais, eu tenho duas formas no modelo ISLM para poder conduzir isso. Ou eu diminuo a taxa de juros, ou eu diminuo a renda. Ou eu diminuo a taxa de juros, ou eu diminuo a renda. E aí, pessoal? Para que lado eu desloco? Para a esquerda ou para a direita? Ninguém? Uai, vamos testar, né? O que acontece se eu deslocar aqui a BP para a esquerda? Se eu desloco a BP para a esquerda, eu estou reduzindo a renda ou eu estou aumentando a taxa de juros. Se eu reduzo a renda, a importação está diminuindo ainda mais, o fluxo de capital está entrando ainda mais ainda. Então, isso aqui vai ficar mais positivo ainda. Agora, se eu desloco para a direita,
Então, eu estou ou aumentando a taxa de juros, ou estou aumentando a renda, ou estou diminuindo a taxa de juros em direção a essa nova curva, ou seja, ou estou aumentando a importação, ou eu estou diminuindo aqui o fluxo de capital. Então, deslocamento correto é deslocamento para a direita. Tá bom? Tá ok, pessoal? Bateu a dúvida? Faz o testinho ali. Tá bom, pessoal? Tranquilo ou não? Ou não está tranquilo? Tranquilo, né? Então tá. E agora, por último aqui, mudanças nas taxas internacionais. Suponha que a taxa de juros internacional aumentou. X, Z. Então, o juros interno aumentou, o juros externo aumentou, o fluxo de capital vai diminuir. Isso aqui vai virar um ponto de déficit. O que eu tenho que fazer? Ou diminuo a renda, ou aumento a taxa de juros interno. Ou diminuo a renda, então diminuiu a renda, ou aumenta a taxa de juros, deslocamento aqui para a direita, para a esquerda. Ou diminuo a renda, ou aumento a taxa de juros interna para poder conter esse afluxo de capitais estrangeiros aqui na minha conta. Tá bom, pessoal? E o contrário que é verdadeiro, né? Você diminui a taxa de juros interna, começa a entrar muita reserva internacional, passa o movimento contrário. Pegaram a lógica, pessoal? João? Beleza. Então, essa é a lógica de deslocamento, né? Você sempre vai raciocinar, eu estou com superávit, então eu tenho que diminuir importação, aumentando renda, reduzindo renda, ou, perdão, estou com superávit, então eu tenho que aumentar a importação, aumentando renda, ou diminuir juros, reduzindo o fluxo de capitais. Estou com déficit, então eu tenho que atrair capital aumentando juros, ou importar menos, reduzindo o produto aqui da minha economia. Então vamos para aquela análise anterior que nós fizemos aí e algo não deu certo, né? Vamos ver se sai agora. Agora a gente pode fazer com mais propriedade, né? Bom, o câmbio desvalorizou. O câmbio desvalorizou. Então, em termos de IS, né? Nessa mesma taxa de juros, agora eu tenho mais renda. A IS é fácil de verificar que ela é deslocada sempre para a direita com a desvalorização.
Por quê? Porque com o mesmo nível de renda, agora eu tenho mais renda, né? Então, Y0 foi para Y1 com a mesma taxa de juros, eu tenho mais renda. Então, de Y0 foi para Y1 com essa desvalorização. A BP, a gente viu também que com a desvalorização, eu exporto mais, importo menos, fluxo está constante. Então, para poder manter a minha BP em equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir o fluxo de capital. Ou eu tenho que aumentar a renda para poder diminuir a importação ou aumentar a taxa de juros, que nada mais é do que deslocar ou reduzir taxa de juros para poder reduzir o fluxo de capital. Tá bom, gente? Ou complicou? Acho que é o mesmo. Tá bom ou tá complicado? Câmbio desvalorizou. Exportação aumentou, importação diminuiu. Está entrando dólar. Eu tenho que reverter isso. Como é que eu reverto? Ou aumentando importação, ou diminuindo entrada na conta financeira, que é reduzindo juros. Como é que eu vou fazer isso? Deslocando a BP para a direita, que é o que a gente avaliou, né? Isso mesmo? Então, quando eu desloco a minha BP para a direita, ou eu estou reduzindo juros, ou eu estou aumentando renda. Tá bom, pessoal? Professor, nessa situação fica em desequilíbrio no mercado monetário? LM? Isso, justamente. Então, o que vai estar acontecendo nesse ponto aqui? Eu estava no ponto E0. Agora, nesse ponto aqui, ó, no ponto E1, o que está acontecendo? Bom, você pode avaliar a situação sob que perspectiva, né? Se você avaliar na perspectiva aqui, ó, IS1LM, que é onde a taxa de juros interna está incorrendo, o que está acontecendo aqui? Esses pontos acima aqui da BP são de déficit ou superávit? Superávit, né? Se eu estou com superávit, está entrando dólar. Se meu câmbio é flexível, ele poderia se valorizar de novo. Poderia voltar do E0 aqui para E0? Poderia, né? Porque se ele se valoriza, a IS desloca aqui para a esquerda e a BP volta para cá e eu volto aqui para E0. Tem jeito da política monetária resolver esse desequilíbrio? Ou seja, eu fazer uma política monetária até esse ponto aqui, ó, aumentar a oferta de moeda? Sim. Também é uma possibilidade, né? Eu vou lá e faço um deslocamento aqui na minha política monetária. Deslocando a minha LM para cá. E aí eu vou ter um efeito aqui, então, de equilíbrio, né? Vim aqui para um ponto de equilíbrio aqui no Y1. E aqui no R1. Agora, o que vai prevalecer? Uma desvalorização que voltasse todo mundo para o ponto inicial ou uma política monetária que jogasse todo mundo aqui para frente? Bom, aí, sinceramente, vai depender das pressuposições aí que a gente vai analisar. Bom, então, o que a gente vai deixar então para amanhã, tá? O que vocês têm que verificar? Você tem que verificar o que você está dizendo sobre a taxa de câmbio
se ela é flexível ou se ela é fixa, né? Se quando acontece uma desvalorização cambial, o Banco Central ele vai acompanhar essa desvalorização fazendo política monetária para poder manter esse câmbio desvalorizado, aumentando a oferta de moeda e reduzindo a taxa de juros. Ou se é uma economia com um câmbio completamente flexível, ele deixa a economia basicamente se autorregular, porque naquele caso ali, com a taxa de juros alta, ia causar uma valorização cambial que ia reduzir as exportações e você ia voltar para o ponto que você estava. Tá? Então, essas questões aí vão depender muito do que a questão está falando e também da forma como a literatura que você está analisando trata a questão. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia para onde que a gente vai. Política econômica sob taxas de câmbios fixas. Política monetária. O câmbio está fixo. Eu faço uma política monetária, eu entro em déficit, e aí se o câmbio é fixo, eu não tenho o que fazer. Então, o aumento da quantidade de moeda deslocará a curva LM de LM0 para LM1, o ponto de equilíbrio se desloca para E0 e para E1. A taxa de juros cai e o nível de renda sobe. O novo ponto de equilíbrio está abaixo da curva BP, indicando que a política monetária expansionista causou um déficit no balanço de pagamentos. Bom, o que você vai ter que fazer aí? Você não tem política monetária. Certo? Se o câmbio é fixo, você vai ter que voltar e aumentar a taxa de juros de novo. Política fiscal. Aumentou o gasto público e aumentou a taxa de juros. Bom, aí vai ter o efeito contrário. O ponto de equilíbrio passa de E0 para E1. O nível de renda, a taxa de juros sobe, o novo ponto de equilíbrio está acima da curva BP, o que indica uma taxa de câmbio fixa para o caso em que a BP é mais plana do que a curva LM. A política fiscal resulta no superávit no balanço de pagamentos. Ou você vai ficar acumulando reserva internacional, ou você vai ter que fazer uma política monetária ou reduzir o gasto público novamente. Tá? O ideal aqui é você fazer uma política monetária em algum momento diminuindo a taxa de juros. Esse caso aqui amanhã eu analiso ele, eu só quero passar aqui com vocês o que a gente analisa. Esse caso aqui, ó, que é o que a gente avaliou. Olha como é que ele vai tratar. O aumento no estoque de moeda desloca a LM para a direita. Esse aqui ele não falou do câmbio. Né? Movendo o ponto de equilíbrio de E0 para E1. O ponto E1 está abaixo da curva BP, onde há um déficit incipiente no balanço de pagamento. No caso da taxa de câmbio flexível, a taxa de câmbio irá se depreciar, fazendo a curva BP se deslocar para a direita. Daqui para cá. A taxa de câmbio irá se depreciar, fazendo a curva BP deslocar-se para a direita, de BP0 para BP1. A curva IS desloca-se para a direita também. O ponto de equilíbrio final será E2 com nível de renda. Então, aqui, beleza. Fiscal com câmbio flexível, que está um pouco mais próximo do que a gente analisou. O aumento nos gastos do governo desloca IS para a direita. Aqui, ó. Daqui para cá, para a direita. Ó. Movendo o ponto de equilíbrio de E0 para E1. Esse cara aqui. Com a curva BP menos inclinada que a curva LM, E1 está acima do BP inicial. Há um superávit incipiente no balanço de pagamentos, a taxa de câmbio irá se apreciar, deslocando a curva BP para a esquerda, e deslocando a curva IS para a esquerda e tal. O equilíbrio final é 2, com nível de renda tal, abaixo de Y1, um novo equilíbrio para o caso de uma taxa de câmbio fixa. Então, desloquei para cá, os dois voltaram para cá. Aqui ele não está pressupondo que voltou para o ponto inicial, mas para o meio do caminho aqui. E a demanda por exportações vai e volta para o mesmo lugar. Então, isso aqui é só para... Isso aqui a gente vai analisar amanhã com calma. Que o que vai acontecer aqui é o seguinte. No geral, você não pensa no que vai acontecer se a taxa de câmbio se valorizar ou desvalorizar. Em geral, você vai analisar sempre o quê?
dada uma mudança de política fiscal ou monetária, o que acontece no meu modelo. E aí que essa coisa de valorização e desvalorização é que vai meio tomar lugar. Tá bom? Essa que é a ideia aí que a gente vai analisar amanhã. Ok, pessoal, então hoje foi essa apresentação, já entramos aí no modelo IS-LMBP, e amanhã a gente analisa caso a caso. O que eu sugiro para vocês aí, então, é dar uma olhada aí nessa aula, faz alguns desenhos, faça os gráficos, faça os deslocamentos na BP aí, supondo valorização, desvalorização cambial, renda externa, taxa de juros internacional, tá? Brinca aí, crie suas dúvidas, que elas vão ser importantes amanhã, na hora que a gente começar a analisar a política fiscal, política monetária, sobre diferentes possibilidades aí entre o câmbio e a mobilidade de capital, tá? São as duas análises importantes que a gente faz. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí a mais? Tranquilo? Então tá, vou encerrar a gravação.